Eu vou separar esse vídeo meio que em duas partes, porque ficaria um vídeo muito longo. Então essa que você está assistindo agora é a primeira parte em que eu vou explicar os bons conceitos e as boas práticas para se usar IA durante o desenvolvimento de software. Nesse vídeo eu vou te entregar o que fazer, o que não fazer, e dicas de produtividade e assertividade. Esse vai ser um vídeo que eu imagino que vai durar uns 25 minutos, talvez. E um pouco depois eu vou lançar um vídeo em que eu vou fazer isso daqui na prática, que vai ser um vídeo um pouco mais longo, um pouco menos conciso. Então eu prefiro explicar isso agora, passar por cada um desses conceitos, para você entender eles bem, para você praticar por conta própria, para depois a gente trabalhar um pouco isso daqui, né, mostrando num projeto real. Antes disso, vou te falar do patrocínio de hoje, que é a Abacus AI. A Abacus é simplesmente um ferramental completo de IA. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm um chat com todos os modelos aqui de IA. Você pode usar o Nano Banana 2, o Nano Banana Pro, você pode usar o GPT 4.5, o GPT 5 e, enfim, você pode usar esses diversos modelos para, por exemplo, gerar imagens, para, por exemplo, gerar vídeo, para, por exemplo, gerar falas, né, áudio. Para executar tarefas, você pode utilizar na criação de apps. Não apenas isso, a Abacus tem aqui do ladinho, ó, a Agent Sessions. O Agent da Abacus é um agente que, por conta própria, faz muita coisa. Ele consegue criar aplicações inteiras do zero, ele consegue fazer MVPs do zero. Você tem vários exemplos aqui no próprio site da Abacus com os prompts, inclusive, que você pode copiar esse prompt aqui, colar no Agent e obter um resultado similar, né? Então ele faz sites aqui, fez aqui um aplicativo também de finanças pessoais, tá? A Abacus tem também uma versão deles do OpenClaw, que você pode fazer o deploy do OpenClaw muito rapidamente e utilizar. Ela tem também uma IDE, que tem um agente de código integrado ali, que você pode promptar o agente, ele vai automaticamente fazer alterações no código, enfim. É um ferramental muito completo, por $10 por mês não existe, acredito que nada comparável a isso, tá? Porque se você pagar outra IA separadamente, ela não vai ter todo esse ferramental. De repente você paga uma para ter acesso ao chat, outra para fazer aplicativos, outra para outra coisa. Aqui na Abacus é tudo completo por apenas $10 por mês e o link vai estar aqui na descrição, tá? Vale bastante a pena. Bom, antes da gente começar aqui, da onde que eu tirei isso? Primeiro vamos ser sinceros aqui, né? Primeira fonte é vozes da minha cabeça. Minha cabeça como alguém que trabalha com tecnologia mais ou menos 8 a 10 horas por dia, todos os dias, mais ou menos, de segunda a sábado. Eu tô nesse mercado, eu tô na área de software há 12 anos já, profissionalmente há 10 anos. Eu sou CTO numa empresa dos Estados Unidos agora, e desde dezembro eu tenho usado IA bastante intensivamente durante o processo de produção de código, porque eu acredito que acelera o meu desenvolvimento. Tá bom? Além de vozes da minha cabeça, que é uma fonte muitíssimo importante, a gente tem outras fontes também. Eu li todos os artigos do Akita sobre IA, então a gente tem também o Akita aqui como uma fonte. Eu conversei bastante com esse carinha aqui que é o Sam dá aula inclusive de software, se você quiser. O perfil dele vai estar aqui na descrição, tá? Eu recomendo demais, o Sam é um cara que manja muito e me ensinou muita coisa também. E existem diversas outras fontes que eu fui acompanhando ao longo do tempo, né? Artigos, vídeos, especialistas em IA, etc, etc, pra compor aqui um conhecimento bastante útil. Bom, vamos lá, a questão pra mim aqui é a seguinte. Primeira coisa que a gente vai precisar falar, e isso daqui eu tô puxando diretamente de um dos artigos do Akita, tá? É o tal do mito do one-shot prompt. O que é esse mito? Criou-se no imaginário das pessoas a ideia de que se a gente fizer um monte de maluquice, engenharia e skills e plugins, etc, etc, a gente vai conseguir ter uma IA que resolve tudo em one shot, basicamente, em um prompt. E para tarefas muito simples, isso até é verdade, não é um mito, é uma realidade, tá? Eu consigo, efetivamente, para tarefas muito simples, quase que 90% das vezes resolver elas com um único prompt. E o código vai estar adequado, talvez, de uma revisada e tal, mas enfim. A ideia é você entender que isso é um mito e não necessariamente perseguir isso daqui como objetivo. Esse One Shot Prompt até vai nos linkar com uma das skills mais populares de todos os tempos para agentes de IA, que surgiu com uma popularidade gigantesca agora, que é o seguinte: você tem esse repositório aqui do Matt Pollock, que tem 93 mil estrelas no GitHub. Claro, não quer dizer muita coisa, mas meio que quer também, né? É muita coisa. E uma das skills mais populares é essa skill de Grill Me. O que é a skill de Grill Me aqui, né? Vamos traduzir aqui pra ficar no bom português, pra facilitar a leitura. Entreviste-me incansavelmente sobre cada aspecto desse plano até chegarmos a um entendimento mútuo. E aí continua um pouquinho, né? É essa a ideia. Ao invés de a gente tentar algo com one shot, a gente vai substituir isso por um modelo mais parecido com o tal do Grill Me. Que nada mais é que, ao invés de você tentar o prompt perfeito, a IA às vezes não vai se compreender, às vezes você não vai se fazer ser entendido. Você conversa quase como se fosse outra pessoa e vocês chegam no entendimento. É muito interessante um detalhe aqui que eu acabei percebendo ao longo do tempo, que as IAs se importam com intenção. Principalmente os modelos mais novos, com o thinking ali mais avançado, né? Se você botar o heavy thinking, o pensamento mais pesado, é interessante você elucidar qual o objetivo final daquilo,
Porque às vezes uma descrição de implementação pode levar para um caminho errôneo para IA. Então se você deixar claro qual que é a intenção, aonde que aquela feature vai, como que ela vai afetar o usuário, isso costuma diminuir um pouquinho a quantidade de coisas que a IA vai para um caminho totalmente sem noção. E aqui eu quero pegar esses conceitos aqui e trabalhar isso num fluxograma, porque a maneira com que a gente está imaginando, quer dizer, com que muitas pessoas estão imaginando e trabalhando com IAs é a seguinte. Existe aqui uma issue, ou então uma task. Eu vou pegar essa issue ou essa task, eu vou jogar aqui pro meu, vamos falar em português alto e claro, né? Cloud Code ou Codex, que é o que tá todo mundo usando. Cloud Code ou Codex vão cuspir um código, e eu aqui vou revisar esse código, ou então eu e o CodeRabbit vamos revisar esse código. O CodeRabbit é uma extensão muito popular que acopla ali no GitHub e revisa seus códigos. Ambos vamos revisar esse código, voltar com feedback pro Cloud, até que isso daqui tá pronto para ser mergeado. Isso daqui tá perfeitamente ok, não tem nada de errado nesse fluxo aqui. Mas, na minha opinião, tem como a gente mudar um pouquinho esse loop, utilizar tanto o Grillme quanto uma conversa inteligente com a IA, pegar essa task aqui e adicionar um pouquinho de coisa aqui, não muito, que vai ser o seguinte, a gente vai pegar essa task, eu ao invés de só revisar o código, eu e meu amigo Cloud Code Codex vamos conversar com o objetivo de criar um PRD. E a gente pode utilizar a skill do Grillme aqui. No mesmo repositório do Match lá tem uma skill de PRD, ou você pode catar uma skill de PRD onde você quiser. E quando a gente chegar na conclusão de que esse PRD tá legal, é o que de fato vai ser implementado, aí a gente vai jogar esse PRD, né, pra que ele seja feito aqui, pra fazer o código de fato. Agora, um detalhe importante é que tem uma questão fina aqui, que é o seguinte, isso aqui eu puxei do Sam, aquele cara que eu falei, que eu mostrei o Twitter ali, né, eu recomendei conversar com ele, que é um cara muito competente, eu também, acabamos observando que PRs pequenos costumam ser melhores. Quer dizer, o bem dizer aqui da engenharia de software sempre soube disso. PRs pequenos costumam ser menores, eu até fiz uma palestra sobre isso em Florianópolis. A questão, então, é que essa issue e task aqui, né, você precisa ter um certo tato para saber que isso vai se traduzir num PR de mais ou menos 300 ali linhas, e isso aqui pode estar dentro, e aqui a nomenclatura vai variar muito de empresa para empresa, tá? Vocês podem chamar do que vocês quiserem, isso aqui pode ser uma epic, isso aqui pode ser uma milestone, isso aqui pode ser uma story sei lá o que, sinceramente. Eu não dou a mínima pra esses nomes, acho que é tudo uma invenção aí meio doida. Mas o fato é, uma tarefa muito grande que vai levar mais do que, sei lá, 500 linhas de código para ser resolvida, ela precisa ser quebrada em subtarefas, né? Ela precisa ser feita de uma maneira concisa. E essa epic aqui, ou milestone, ou story, ou o que quer que seja, inteiro, vai ter que ter um processo de quebrar isso em tasks pequenas que tem limites claros, né? Se a gente não tiver clareza em onde que acaba uma task e onde que começa outra, vai acabar tendo muito retrabalho. Então, isso aqui é um detalhe fino, que é pra você ser específico nas boundaries aqui, né? Que a gente chama de fronteiras. Se for uma API, qual que é o input e output dessa API? Qual que é o input e output desse serviço? Quais, né, o que a gente vai trabalhar aqui? Quem que faz as migrações do banco de dados e tal, né? Qual tarefa para cada coisa? Então eu tomo um cuidado adicional nessa criação de tarefas aqui, tá? Que é muito importante. Isso costuma ajudar na minha assertividade. Que se eu mandar uma tarefa gigantesca pro Cloud Code e pro Codex fazer, eu não vou falar que eles não conseguem. Eles até conseguem. Mas ela não sai do jeito que eu quero. Ela não sai do jeito que maior agrega valor pro cliente, ela não sai do jeito, digamos assim, correto. Muito bem. Você vai ter, então, o seu resultado final aqui, que são tickets super bem definidos com a intenção, né? No ticket, é interessante que você inclua o porquê que esse ticket está sendo feito. E como eu falei, uma tarefa pequena com pouco contexto pode ser mal interpretada pela IA. E isso vai aumentar o seu trabalho aqui na hora de revisar e repromptar o Cloud depois. Existem também agora questões durante o trabalho do próprio Cloud, durante o trabalho do próprio Codex, que é o seguinte. A TDD é bom, os devs não faziam TDD porque eles não queriam, mas agora o Cloud pode fazer por você TDD. E não vai te custar muito a mais, vai custar um pouquinho de token a mais, mas pô, convenhamos. Você pode então criar um ferramental de TDD ali, que não vai nada além de um script, né, alguma forma para IA, algum handler para IA rodar esses testes e incluir isso daqui no agents.md, ou então cloud.md. O que é o cloud.md ou agents.md? Lá no root do seu projeto, né, no seu projeto você vai ter lá o /source, você vai ter o seu .env, você vai ter também um agents.md. Agents.md é um arquivo em MD, em Markdown, que vai incluir um
prompt. Isso vai ser incluído em todos os prompts que você fizer para o seu Cloud Code ou Codex. Quer ver um exemplo de um MD? Eu vou pegar um aqui, que eu esbarrei nesse MD no Twitter aqui faz um tempinho, e eu achei razoável, tá? Isso daqui, ó, só pra você olhar, ele tá em inglês, então eu vou clicar aqui pra traduzir pra português, tá? Mas geralmente eu trabalho em inglês com os agents. Traduzindo pra português, você tem aqui, né, o arquivo é cloud.md, e ele dá aqui várias regras. Por que não traduziu esse MD? Bom, tá, vamos traduzir ao vivo. Regra número 1, pense antes de codar, e aí tá escrito aqui, né, declare suas presunções explicitamente. Se estiver incerto, pergunte ao invés de adivinhar. Simplicidade primeiro, o menor código possível que resolve o problema. Mudanças cirúrgicas. Goal-driven execution, execução baseada em objetivos, testes que verificam intenção e não apenas comportamento, etc, etc, tá? Você vai criar, ao longo do tempo, um ponto .md desses que vai seguindo as regras que você gosta. Esse aqui é um exemplo perfeitamente razoável para começar. Para cada projeto, você vai querer ter algumas guidelines também. Por exemplo, no meu agents.md, que eu trabalho com TypeScript, eu explicitamente mando a IA nunca usar N, nunca usar N. Eu explicitamente mando a IA rodar os linters, né? Rodar os linters após terminar a tarefa. E assim por diante. Você vai criando regrinhas, vai adicionando ali no agents.md, tá? Isso tudo pra falar que TDD é uma das opções de regrinhas que você pode adicionar aí. Outra regrinha muito legal é a gente trabalhar com APIs detalhadas. Qual que é a questão aqui? Desenvolvimento web, sejamos sinceros aqui, é o desenvolvimento de CRUD. CRUD é o desenvolvimento de uma API e um backend. Se a sua API tá super bem detalhada em qual que é o input, qual que é o output, e o que vai acontecer, a sua IA consegue ler isso daqui e trabalhar em cima disso. Então o detalhamento de uma API é muito bom, né? Você cria uma task ali para explicar como é que a API funciona. Isso daqui pode se traduzir também para uma OpenAPI spec, ou algo nesse sentido. Tem feito bastante sentido na época da IA você focar nesse tipo de documentação, porque primeiro dá muito menos trabalho, segundo que isso daqui é um contexto muito bom para IA. Joga esse OpenAPI spec como contexto para a própria IA, que ela vai novamente tender a se perder menos para criar, né? Se você cria a especificação da API de como é para a API ser feita e aí manda a IA fazer o trabalho de criar essa API, como ela já tem especificação, melhora um pouco. Esse acaba sendo o fluxo geral. As ferramentas mais importantes que eu uso. Hoje em dia tem sido o Codex, porque ele é mais barato. Tá? O Cloud Code eu estouro $200 muito rápido, enquanto o Codex eu não estouro o de $200. Então isso aqui é muito bom. Tá, eu não tô afim de pagar... $200 já é R$1.000, né? Eu já pago R$1.000 de IA. Eu não tô muito afim de pagar mais do que isso. E o CodeRabbit para revisão de código. Eu acho que essa interação aqui de código e CodeRabbit é muito boa. E aqui existem alguns pequenos detalhes que podem acelerar o nosso processo que a gente vai ver no próximo vídeo na prática, que é o seguinte. Pequeno detalhe é você ter uma skillzinha que você consegue se conectar de repente com um MCP no GitHub, no Jira, no Liner, no Slack, onde quer que seja, você conecta o seu MCP ali. Inclusive, eu acho que os MCPs mais úteis, cara, são esses, tá? Eu li o que o Sam falou também dos MCPs que ele acha mais úteis, e parece que a gente concorda que eu não vejo muita utilidade na maioria deles, me parece. Pra mim, GitHub e o Task Manager são os dois mais importantes, porque eles aceleram, você precisa clicar menos pra fazer o trabalho, tipo isso, né? Você consegue com uma maior facilidade puxar as tasks aqui pra serem feitas. Pode ter comandos aqui, skills, etc, que manda puxar uma task lá. E quando a task chega aqui no momento em que ela tá sendo revisada pelo CodeRabbit, você consegue, antes que você, ser humano, revise, tem umas maneiras de automatizar essas indas e vindas, que as mudanças feitas, tipo, as sugestões sugeridas pelo CodeRabbit voltam aqui pro Codex, e depois isso volta aqui pro código, e o CodeRabbit vai e volta, você tem essas indas e vindas sem precisar muito do seu input, e você depois passa ali uma revisão final, tá? Isso aqui pode ajudar. Preciso trazer um vídeo mostrando isso aqui na prática, porque não é a coisa mais trivial do mundo, mas ela é perfeitamente fazível. Tipo, é um setup levemente chatinho, tá? Então, meu querido, você vai olhar tudo isso daqui, você vai pensar, caramba, eu sou um gênio. Eu vou implementar tudo isso e vai ficar show, vai sair perfeito. Quase. Quase. E agora, eu preciso te falar o que não fazer. E antes de eu falar o que não fazer, tá? Vamos combinar aqui, só entre nós, tá? Testes estão muito baratos, adiciona um monte de teste. Manda a IA não deletar testes, né? Ela nunca pode deletar um teste sem que você aceite que ela delete. Escreve isso aí nos MDs e etc. Você pode também ter os pre-commit, né? Então, quando você manda a IA fazer e commitar algo, lógico, você não vai deixar a IA commitar na main, porque a sua branch main vai estar protegida. Você vai só deixar ela commitar em branches que não são críticas. Logicamente, quando a IA tentar commitar, ela consegue ler ali o pre-commit hook e ver se passou ou não passou. Então você pode botar um step que ela é obrigada a testar e ver se passa o teste antes de conseguir commitar. Então isso tá legal. Se você quiser fazer muita loucura com IA, cara,
cria um dev container. No meu vídeo de Half Loops, eu te mostrei como fazer isso daqui. Então você procura aí no YouTube, Augusto Galego Half Loops, e tem um vídeo de como você botar IA dentro de uma caixinha que ela não vai destruir completamente o seu computador, porque se você rodar com, tipo assim, dangerously skip permissions o tempo todo, alguma hora a IA vai deletar uma pasta aí do seu computador e você vai se ferrar. Acontece. É raro, mas né, se você estiver fazendo 100, 200 prompts por dia, o raro vai acabar acontecendo, né? Fazer o quê? Perceba uma coisa. Essa descrição aqui te deu também uma quantidade de trabalho muito grande. Você pode pensar, né, pô, mas a IA vai fazer a maior parte do trabalho? Não, a IA vai fazer a maior parte do código. Você consegue enxergar como a criação dessas tasks é uma tarefa muito grande, a revisão desse código é uma tarefa muito grande, todo esse setup é uma tarefa, conversar com a IA para fazer ela entender, né, para se fazer ser entendido é uma tarefa grande. Entender a codebase, entender a documentação, entender o que o cliente quer, entender sei lá o quê. Tá ferrado, cara. Você tá muito ferrado. Isso daqui vai te acelerar, mas não vai te facilitar a vida, eu acho. Acho que a gente complicou a sua vida. Enfim, o que não fazer, né? Você vai pegar um gosto por skills e agents.md, né? Então aqui, ó, skills e agents.md. Você vai amar isso daqui, você vai chegar num ponto que você vai ter uma... Aqui os seus prompts vão ter, tipo assim, 1000 linhas. Não faz isso. Tá? Não vai funcionar. Tipo, tudo que tiver lá no meio das 1 milhão de linhas que você escreveu vai ser meio que esquecido. Então, cara, somente é importante, porque quanto mais informação você adicionar, mais aquela informação vai ser diluída no contexto da IA, ao ponto de que ela ignora todas as suas instruções, tá? Ai, meu Deus, acabou a bateria do meu teclado. Vamos digitar no PC, né? Você tem também, cara, uma ideia, tipo assim, de cuspir código, cuspir token, etc. Toma cuidado com overengineering, toma cuidado com o tal de token maxing. Isso aqui não ajuda ninguém, tá? Sinceramente, você tá gastando mais tokens não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que você ou sua empresa tá gastando mais dinheiro. É isso. A gente sabe, assim, há décadas na engenharia de software, que linhas de código não são boas, na verdade elas são ruins. Quanto menos código possível pra resolver um problema, melhor, claro. Não vamos cair num code golf aqui, né? Mas pouco código é melhor do que muito código. Token maxing leva a muito código prolixo, repetido, que vai sinceramente deteriorar sua codebase e acabar introduzindo mais vulnerabilidades, mais dependências, uma usabilidade pior para o usuário, mais lentidão. Não faz o menor sentido isso. Foca na simplicidade. Eu tava conversando com o CEO da empresa esses dias e ele precisava de um documento especificando o que uma feature faz. E ele falou pra mim, olha, se você conseguir, me traz um documento de 1 até 2 páginas. Eu sei que vai ser mais difícil, provavelmente mais fácil fazer um documento de 6, 7 páginas explicando a feature, mas um de 1 a 2 vai ser muito melhor, porque a nossa precisão é algo extremamente valioso. Enfim, eu também tentei, de repente é skill issue minha, mas pra mim existe um nível de paralelismo em que eu me torno um gargalo tão grande que eu preciso começar a abandonar tudo. Porque é o seguinte, se eu tenho, digamos assim, 5 agentes rodando em paralelo, eles vão produzir numa velocidade tão alta que eu não tenho tempo para trabalhar nisso daqui, né, na minha criação de tarefas aqui, eu não tenho tempo para trabalhar nisso daqui, que é a revisão do código. Eu tenho tempo só para ficar fazendo malabarismo aqui de agentes. Para mim, pessoalmente, 1 agente é bom, 2 é ótimo, 3 pode ser útil em alguns tipos de contexto, quando, por exemplo, um deles está fazendo um bug fix muito simples, um deles está gerando uma especificação de uma API e um deles está trabalhando uma feature importante. Beleza. Eu consigo manejar isso na minha cabeça. Passou de 4, cara, eu me perdi, eu não consigo mais trabalhar, quem tá trabalhando é os agentes e eu tô jogando malabarismo pro alto e rezando pra dar tudo certo. Então isso é o que não fazer. Dito tudo isso, gravado esse vídeo, eu precisava falar tudo isso aqui pra você, pra gente conseguir prosseguir, tá? Um dos próximos vídeos que vai sair aqui no canal, não sei se é exatamente o próximo, vai ser a gente vendo algumas dessas coisas na prática. Se você, né, já tem esse traquejo aqui com... Traquejo, isso é uma palavra? Acho que sim, né? Se você já tem essa habilidade aqui, essa prática com a IA, você provavelmente entendeu tudo que eu falei, o que é muito bom. Se você não entendeu, hora perfeita pra pesquisar e aprender algumas dessas coisas, se você quiser, claro, não sou seu pai. E a gente vai ao longo do 1 ou 2 vídeos que eu vou fazer a partir daqui, ver isso daqui com um pouco mais de calma na prática, né, pedaço a pedaço, até a gente conseguir encaixar tudo isso. Eu acho que isso é um vídeo importante, acho que é um conceito importante. Acho que eu trouxe aqui como usar a IA sem focar muito no hype e tal, e compartilhando com vocês como que eu tenho visto essa prática se dar no meu dia a dia, me espelhando naqueles que eu acho que são boas referências, tá bom? Por exemplo, o Sam que eu falei, trabalha na Monast, que é uma empresa que tá crescendo absurdamente gigantesca. E ele me falou alguns dos números, eu não posso compartilhar aqui, mas enfim, saiba que esse cara faz código de alta disponibilidade, código que lida ali com muitas requisições e muito volume, e saiba que durante esse último ano eles
melhoraram praticamente todas as métricas importantes da empresa. Então, isso daqui funciona, tá? Não é um hype vazio, isso daqui funciona. A gente pode debater se seria possível fazer isso aqui sem IA, né? Acho que até que sim, mas eu acho que assim é mais rápido. Enfim, se você gostou do vídeo, lançamos esse mês um curso completo de System Design. Demorou mais de um ano para ser produzido. E você pode comprar e assistir o curso inteiro, e se você não gostar, eu te dou até um mês para pedir reembolso, né? Você tem um mês aí para assistir todas as aulas. Se você tiver tempo nesse um mês, né, que é muita coisa aqui, como você tá vendo, tipo, tem... Quantos são os módulos? São 17 módulos, é muita coisa. System Design tá super importante agora na época da IA, né? Vai até te ajudar com tudo isso daqui que eu te contei agora, né? Com toda essa parte aqui, né? Principalmente na parte da criação das tasks aqui, definir as fronteiras de cada tarefa e tal. Tá importantíssimo. Também tá importantíssimo o System Design para passar em entrevistas de emprego, principalmente para gringa. Esse é o curso mais aguardado, as pessoas me pedem isso há pelo menos um ano e meio, acho. Mais até, na verdade, uns 2 anos. E tá finalmente aqui. Depois de um ano produzindo isso daqui, mais alguns meses aí refinando e terminando ele, temos o curso completo de System Design. O link para esse curso vai estar na descrição, lançamos ele esse mês. Momento perfeito para você aprender e se aprofundar nesses conceitos. Esse curso é feito para quem é júnior, pleno e sênior. Quem é assim, muito sênior há muito tempo e já viu tudo isso daqui, talvez não seja para você. E quem ainda não é júnior, ainda não teve o primeiro emprego, ainda não teve o primeiro estágio, definitivamente não é pra você, tá? Pra júnior, a gente até é didático o suficiente pra conseguir te ensinar isso daqui, mas pra quem ainda não começou a trabalhar na área, eu acho que não faz muito sentido, tá bom? Beijão, pessoal.